Hoje eu quero falar como se proteger das trevas. Como se proteger das trevas. Muita gente, ela foca muito do lado de fora, quando se trata da egrégora maligna, das trevas. Muita gente fica preocupado em quem está em volta, da onde está vindo o mal. Há pessoas que andam com a Bíblia, não julgando, debaixo do braço, achando que a Bíblia vai proteger. Não é a Bíblia que protege. Não é carregar uma cruz que vai me proteger. Não é eu colocar o nome de Jesus numa blusa que vai me guardar das trevas. Há uma egrégora maligna que fica em volta das pessoas. E como eu me protejo? Como eu consigo me proteger das trevas? Saiba que muito mais é do lado de dentro, começa de dentro do que de fora. A maior proteção não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. E uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensinou para que a gente tenha, para que cada um de nós sejamos protegidos contra as trevas, está escrito em Mateus 6:22. Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. Preste atenção aqui. Candeia, para quem não sabe, é a lâmpada. No passado, lâmpada se chamava candeia, porque não existia lâmpada. Quem está me entendendo? Então, quando a Bíblia fala candeia, está se falando de lâmpada. Tudo bem? Então vamos ler. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pode fechar a Bíblia, depois a gente vai abrir em outros lugares. O que acontece? Uma das coisas que o Senhor Jesus falou para a gente se blindar contra as trevas se chama bons olhos. Os bons olhos não ajudam os outros, ajuda você mesmo. O que é ter bons olhos? Coloca para mim no telão, por favor. Os bons olhos significa eu tenho que olhar e pensar o melhor nas pessoas. E quando eu tenho bons olhos, sabe o que ajuda dentro de mim? 3 coisas os bons olhos traz: saúde física, saúde mental e principalmente saúde espiritual. Você tem que entender que hoje o que mais o mundo sofre é da saúde mental e espiritual. Pensa comigo. Você conversa com as pessoas hoje em dia, você vê que tem pessoas cheias de traumas, gatilhos mentais, cheios de, coisas que elas mesmas não se reconhecem. A depender, se você pegar no trânsito, você não sabe a reação que a pessoa vai ter. Há quem, se você pisar sem querer no pé de alguém, você não sabe, porque hoje, o que mais as pessoas sofrem são da saúde, não é só física, é mental. As pessoas não sabem lidar com as dificuldades. Por quê? Porque não têm os bons olhos, está longe de Deus. Está longe de Deus. E um detalhe, quando a pessoa fica com maus olhos, coloca em favor o perigo das pessoas que têm maus olhos. Olha só, o perigo das pessoas que têm maus olhos é porque ela baixa a imunidade espiritual e deixa a pessoa vulnerável para qualquer tipo de atuação maligna. Presta atenção, Dino. Você tem que ter maus olhos, não é com nada. Não é necessário também que você vai ser ingênuo.
ingênua. O que é a pessoa que tem bons olhos? Ela olha para o lado positivo das pessoas e da situação. Tem gente que chega na igreja, ela olha com maus olhos as coisas de Deus. E eu entendi que, tendo maus olhos, eu vou ficar cheio de trevas. Moral da história, o próprio Deus veio e tirou. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha também maus olhos com certas pessoas, com tantas coisas. E eu passei a entender que quando eu tenho bons olhos, eu passo a ter mais saúde emocional, mental, e eu se torno mais forte. Quem você quer que é Jesus Cristo olhe para você com os olhos do mundo ou com os olhos dele? Qual você prefere? Com os olhos dele. Como que Jesus olha para uma pessoa? Você já pensou? Ele olha para o que você está sendo hoje? Para a sujeira que você está vivendo? Não. Não é à toa que Jesus diz assim: vinde a mim, como estáis? E é isso que você tem que aprender. A olhar com os olhos de Jesus. Por que a gente vai evangelizar nos presídios, no hospital, nos sanatórios, em tantos lugares? Nós vamos evangelizar em todos os lugares. Se a gente tivesse maus olhos, a gente ia evangelizar só quem era bonzinho. É ou não é? Porque a gente não olha para o agora. Nós olhamos para a pessoa com o olhar de Jesus. A gente fala: tem misericórdia dessa pessoa que está perdida. Está na vida toda errada, mas é uma alma. Foi assim que Jesus nos olhou primeiro. E uma coisa que você tem que aprender, que causa muito maus olhos. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 5,43. Coloca para mim, por favor. Jesus Cristo disse assim: ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Olha para mim. A mágoa é uma das coisas que o diabo mais trabalha para você ter maus olhos. Aonde tem ser humano, tem decepção. Então, o que o mal faz? Ele pode não colocar de uma vez maus olhos em você, mas ele pode, pouco a pouco, sujando os seus olhos. Por quê? Qual a intenção das trevas? Sabe qual a intenção? É que você esteja com os olhos sujos, maus olhos, para ele poder reinar sobre a tua vida. Você pode ter a mente mais brilhante desse mundo. Se você tiver maus olhos, você vai estar perdido. Você vai estar sem direção. Por isso que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E mais ainda, abra sua Bíblia em Lucas 6,28. Vamos lá. Jesus disse assim: bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Olha para mim agora, fecha a Bíblia. Parece loucura. Parece assim: meu Deus, como é que eu vou orar? Lembra que eu falei que a fé é um pedaço de Deus dentro de você? Quando você obedece com vontade ou sem vontade, você usa isso, você usa a sua fé. Você age a sua fé. Então, por exemplo, se eu oro por alguém que me fez tanto mal, e eu falo assim para Deus: Deus, minha vontade era matar esse miserável. Eu queria que ele morresse. Mas, porque o Senhor mandou eu orar, eu oro para essa pessoa. Me ajuda a perdoar ela. Abençoa o fulano de tal. Mesmo com seu coração amarrado, você obedece. Você está usando a fé. Então, você se torna iluminado. Posso dar um exemplo aqui? Pastor Edmar,
Apaga as luzes, me dá essa lanterna aí, por favor. Todas as luzes. Isso. Vem cá, pastor Rodrigo, por favor. No mundo espiritual é assim. Vem aqui, pastor, por favor. No mundo espiritual, quando você tem bons olhos, você perdoa. Quando você se entrega para Deus, começa a ter bons olhos. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo para fazer você enxergar o lado positivo das pessoas e não negativo. Quando você perdoa quem te ofendeu, não necessariamente você vai ter que conviver com essa pessoa. Porque é muito mais fácil você perdoar, você ter bons olhos, do que viver uma vida inteira carregando mágoa. Você não vê, mas espiritualmente, você se torna assim, ó. Aí eu quero que o senhor vai descendo ali, ó. Você, no meio desse mundo que é uma escuridão, você se torna o quê? Vem aqui na frente, pastor, por favor. Vem aqui na frente. Você se torna o quê? A luz. A ponto de estar no meio da escuridão. Aí chega alguém carregado de trevas. Vem aqui, pastor, por favor. Você chega perto de alguém, por exemplo, para convidar, chamar, essa pessoa vê essa luz, vê a diferença. É isso que Deus quer fazer. Quando o teu coração é limpo, quando o teu coração está puro, você tem bons olhos, você luta para ter bons olhos. A gente tem que lutar para ter bons olhos. As trevas chegam perto da luz. Bom dia. Chega. Pelo contrário, a primeira coisa que o nosso Deus Todo-Poderoso criou foi o quê? Disse Deus, haja luz. E houve o quê? Luz. Aí você vai se tornar, como eu falei, alguém para Deus. Aí você chama a atenção de Deus. Enquanto você não chama, você está nas trevas. Aí você fala, Deus, eu oro por essa pessoa que me ofendeu tanto. Na hora você se acende. A fé, que é um pedaço de Deus, dentro de você, você se acende. E aí a luz fica sobre você. Amém? Amém. Pode ligar a luz, por favor. Aqui, ó, pastor. Vou levar a sua lanterna. Eu queria, mas eu não vou levar, não. Liga a luz para mim. Quem está me entendendo? O segredo está aí. Quando você começa a ter bons olhos, perdoa. Como que eu faço para quebrar o encanto da mágoa, os maus olhos? Orando a Deus, pedindo a Deus, falando, Senhor Jesus, me ajuda a perdoar. Eu oro por essa pessoa que me fez mal, que quer o meu mal. Quanto mais você orar pelos inimigos, pelas situações difíceis, você se protege das trevas. O diabo é sujo, pessoal. O diabo é sujo, ele é astuto. Ele quer reinar dentro de você. É isso que os demônios eles querem. Reinar na sua vida e no final levar sua alma para o inferno. Mas não, o Senhor Jesus é o contrário. Ele olha para você não agora. Ele olha para você já transformado. Então, quando você vê alguém, seja e fala a verdade. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Ei, quem nunca errou? Quantas vezes você vai ver mau exemplo? Seja nosso, de obreiro, de pessoas, que na hora a pessoa falou que não deveria ter falado. Todo mundo erra. Se você não erra, desculpa, você está no lugar errado. Porque aqui, todos nós falhamos e vamos falhar. É diferente de um detalhe. O único que poderia acusar, o único que poderia condenar era o Senhor Jesus. E ele fez ao contrário. Ele não condenou, pelo contrário. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Se você está aqui, ele quer salvar. Mas como que a luz vai entrar? E a luz não surge de fora para dentro. Começa dentro de você. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que a pessoa puxou meu tapete. A pessoa foi ruim para comigo. Eu duvido que foi mais ruim do que todos os seus pecados e o pecado da humanidade contra o Senhor Jesus.
Jesus é a luz desse mundo, é a nossa vida, é a nossa bússola. Mas por que a gente segue Jesus? Por que nós podemos nos espelhar em Jesus? Guarda uma coisa. Olhe para a luz, que é quem? Jesus. Toda vez que você chega na igreja, acima do pastor está o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Para você não olhar para nós. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para a palavra dele. Ele é a luz. Ele é o nosso guia. É assim que você se protege contra as trevas. Você tem luz, meu caro. Ninguém, não tem trevas, não tem rituais macabros, rituais trabalhistas que venham atingir você, não. Não tem. O único que pode te destruir é você mesmo. Aceitando e continuando com maus olhos. Tem maus olhos? Então, fala a verdade para Deus. Deus, eu estou com maus olhos. Tira esses maus olhos de mim. Mostra para mim. Como eu falei que quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas malícias. E eu falei, meu Deus, se eu não tirar essa malícia, eu vou ficar na igreja, dentro da igreja, num lugar de luz, mas dentro de mim trevas. O que adianta? Então, seja verdadeiro com Deus. E você pode ter certeza de uma coisa, que quando você participar dessa ceia, aí vem a pergunta que eu quero fazer para você. O que é que está te causando maus olhos? Pense. É o quê? É com alguém? É com a instituição? É com quê? Saiba que a única maneira para você se proteger contra as trevas é tendo bons olhos. Olha, Deus pediu misericórdia. Será que se o Senhor Jesus, quando você chegou na presença de Deus, Jesus olhasse para você como você olha para aquela pessoa, ou olha para as coisas com maus olhos, será que você estaria te perdoando? Será que ele te perdoaria? Pastor, mas o senhor não sabe. Eu fui abusada, aconteceu tantas situações. Eu sei, se ele me ensinou a ter bons olhos, eu não preciso conviver com a pessoa necessariamente. Mas eu tenho que ter meu coração limpo. Por isso que eu finalizo dizendo que o reino de Deus, como Jesus falou, a gente tem que ter o coração como de criança. Eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. O que eu sou forte em uma coisa, eu sou fraco em outra. E o que a pessoa é fraca em outra, ela é forte em outra. Então, se cura de uma vez. Para de ser essa pessoa carregada de trevas. Bons olhos. Esse é o segredo. Como se proteger das trevas. Fique de pé do seu lugar, por favor. Todo dia você tem que escolher. Ou eu escolho Deus, ou eu escolho o pecado, ter maus olhos. Eu prefiro olhar para o Senhor Jesus, que é o meu autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus. Pense no que tem te colocado maus olhos e passe a ter bons olhos. Quanto mais puro for o seu coração, não estou dizendo que você vai ser ingênuo lá fora. Vai confiar em todo mundo, não. Mas o teu coração, a teus olhos tem que estar puro. Quem entendeu? Escolha Deus. Está diante de você, maus olhos e bons olhos. Quem você vai escolher? Os bons olhos. Enquanto os obreiros preparam a Santa Ceia, você vai fazer essa reflexão aí com você. Feche os seus olhos.